Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Eu me propus hoje de manhã continuar com um assunto que comecei lá no finalzinho do ano passado, que é responder a uma pergunta teórica ou simplesmente retórica de Pilatos. Vocês lembram quem é Pilatos? Quem foi Pilatos? O governador romano em Jerusalém e na Judéia, no estado naquela época chamado Judéia, e que condenou Jesus à morte de cruz. E Jesus, e ele pergunta a Jesus, mas você é rei, para que você veio? Ele disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E a ele, assim, meio se desfazendo, ele disse, que é a verdade. É interessante isso aqui em João 18, versículo 38. O que é muito interessante é que ele perguntou a Jesus o que é a verdade. Artigo definido. Então, ele não perguntou simplesmente o que é verdade. Ele perguntou o que é a verdade. Mas ele não estava interessado. Ele não queria saber. Aquela hora ele não estava disposto a meditar, pensar em todo o ministério de Jesus e se dobrar diante de Deus. Agora, essa questão da verdade, o Senhor Jesus, em João 8, versículo 32, ele disse, conhecereis. Pode falar, Shimima. Conhecereis, novamente a verdade, e ela liberta, ela vos liberta. Esse conhecimento vos libertará. Nos libertará do quê? Do poder do pecado, do poder de Satanás sobre a sua vida. Então, mesmo assim, para nós temos que entender o seguinte, o evangelista João, o discípulo João, ele no evangelho, ao longo do seu evangelho, ele desenvolve essa palavra verdade. Se vocês lerem com atenção o Evangelho de João, vocês vão descobrir que praticamente todo o capítulo trata de algum aspecto da verdade, que é Jesus, e que no conjunto, depois vamos entender, isso é a verdade, isso é a revelação que Deus trouxe. A palavra verdade, com suas variantes, ela aparece 55 vezes neste evangelho. Depende um pouquinho da tradução em português, mas no original são 55 vezes que essa palavra verdade aparece. Então hoje eu queria, chegamos no capítulo 10 do Evangelho de João, examinar com vocês este aspecto. Pensem num diamante que tem vários cortes e é ciselado. Então, conforme a luz bate num diamante, vocês giram ele apresenta cores diferentes, conjunto de cores diferentes. Aqui no Evangelho de João é a mesma coisa.
Agora, esse capítulo 10 do Evangelho de João, ele tem que ser visto da parte de Deus, da parte da revelação que Jesus está trazendo, ele tem que ser visto num contexto maior. E ali nós vamos então encontrar no capítulo 34 do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar a definição daquilo que aos olhos de Deus é a figura do bom pastor. Não é a nossa ideia daquilo que seja um bom pastor, mas Deus define ali claramente quais são as características, o que faria um bom ser ou bom pastor. Então, vamos abrir então Ezequiel 34, vamos começar no versículo 11. Tenho que dar ainda uma palavrinha antes. Ezequiel é um dos 3 profetas que Deus usou no tempo que precedeu o exílio da Babilônia. O que tem acontecido? O povo estava abandonando Deus. O povo judeu, quer dizer, as 10 tribos já tinham sido levados para o exílio. Judá, com a capital Jerusalém, com o templo, estava mergulhado em profunda confusão espiritual, mental e de idolatria e de costumes decorrentes dessas idolatrias todas. E o profeta Ezequiel, nos primeiros 10 versículos desse capítulo, ele acusa pesadamente a liderança religiosa e civil de Israel de terem abandonado o cuidado pastoral do rebanho de Deus, que era o povo de Deus. Então ele disse, olha, vocês foram chamados, Deus diz, eu vos instituí como pastores, assim como o pastor cuida de um rebanho de ovelhas, que vocês cuidem do meu povo. E vocês falharam. Vocês não o fizeram. Eu os destituo. Então, se nós olhamos para os nossos dias, eles são os dias mais ou menos parecidos com aquilo que nós vemos descritos lá naquele capítulo. Confusão espiritual. Deus é colocado de lado, ídolos são adorados, materialismo está tomando conta das pessoas, ateísmo caracteriza os intelectuais. E um abandono de tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é certo, o que é bom, que é chamado de ruim, mal, e em lugar disso estão se espalhando costumes e hábitos que são contrários à palavra de Deus. Então, o Deus olhando de cima, qual é um dos grandes problemas? Aqueles que deveriam ser os guardiões da verdade, aqueles que deviam pastorear o povo, eles estão abandonando a palavra de Deus, estão procurando os seus próprios interesses. Então, podemos fazer o paralelo, está muito parecido, e por isso, nós consideramos que os nossos dias estão cada vez mais perto da volta de Cristo, mas não como Salvador, mas como juiz. Então, vamos
ler a palavra de Deus, vamos orar ainda. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela precisão e pela preciosidade da tua palavra. Nós agradecemos que ela, em meio dos tempos difíceis que espiritualmente que nós estamos vivendo, nós temos a certeza de que tu estás conosco. Tu nos enviaste o bom pastor Jesus Cristo. Tu mesmo tens levantado em todos os lugares servos fiéis à tua palavra, ao teu evangelho, ao anúncio da tua palavra, também fiéis no ministério de cuidar das pessoas. Nós te louvamos e agradecemos que mesmo isso, na tua fidelidade, tu nos concedes nos dias atuais. E nós te pedimos que tu fortaleças cada servo teu que trabalha e que ministra nos tempos atuais, dentro do teu propósito, dentro do teu querer. E seja conosco, abre o nosso entendimento hoje de manhã, que possamos ter uma visão da tua parte, daquilo que é e foi o bom pastor e que continua sendo o verdadeiro bom pastor das nossas almas. Muito obrigado por isso, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos a uma leitura desse capítulo impressionante de Ezequiel 34, só alguns trechos. Então, versículo 11: Pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Então, quem vai procurar? Eu mesmo. Aqui estamos falando 600 anos antes de Cristo estar aqui. Então, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Ezequiel estava no meio desse povo que tinha sido espalhado nesses dias de escuridão. Agora, eu chamo a atenção, o que ele vai fazer, então, o que o próprio Deus ele vai procurar, né? É isso? Qual é o outro verbo que vem em seguida? E as encontrarei. Ele não vai desistir porque ficou cansado, porque no meio do caminho. Não, eu mesmo vou buscar até encontrar. Você sente a promessa que está atrás dessa palavra? Eu vou procurar e eu encontrarei as minhas ovelhas. Vamos pular para o versículo 15. Uma outra ministério do bom pastor. Eu mesmo, e Deus está falando, Deus Pai, eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Algumas se ficaram feridas. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Que elas se desgarraram, elas saíram, uma machucou a perna, fraturou a perna, a outra está completamente fraca porque não sabe encontrar água, não tem tudo aquilo que ela precisa para ter força.
Agora ele diz também: destruirei, porém, as gordas e poderosas, sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Como em todo lugar, em todo rebanho de ovelhas, existem aquelas que dão um empurrão nas outras e dizem: não, esse gramado aqui é meu. Isso é meu. Para mim. Então, eu destruirei, as alimentarei com juízo. Vamos para o versículo 23. E prestem bem atenção nessa colocação. Eu porei, Deus falando, eu porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi, ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, o Senhor, falei. O que Deus está prometendo? Um pastor que vai estar lá no meio deles e é um descendente de Davi, o meu servo Davi. O rei Davi já tinha falecido, já estava morto nessa época. Mas, profeticamente, esse servo de Deus é o meu servo Davi, será príncipe no meio de meu povo. Eu, o Senhor, falei. E no versículo 30 ainda, desse modo saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com eles, através desse seu servo Davi. E saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Vocês entenderam o sentido dessa profecia? Os instrumentos humanos do pastoreio do povo judeu e do povo de Israel também, das 10 tribos. Eles falharam. Ele diz: mas eu mesmo vou tomar conta e eu mesmo mandarei o meu servo Davi para cuidar deles. Primeiro, buscá-las, até encontrá-las, tratar delas, cuidar delas, enfaixar as feridas, tratar as fracas. Então, quem é este servo Davi? É o Messias. É o Filho de Deus. E qual é o argumento em cima do qual o Evangelho de João é construído? Ele é a verdade. E qual é essa verdade? Essa verdade nós encontramos em João 20, versículo 30, para que crendo nele tenhais vida. Quer dizer, mas qual era a fé que nós deveríamos ter? A convicção de que ele é o Filho de Deus. Então, essa revelação que nós encontramos em João 10, ela é o cumprimento literal da profecia de Ezequiel 34. Agora, nós vemos Jesus fazendo isso em Mateus 9:36. Nós encontramos uma frase muito interessante, o diagnóstico. Você sabe o que é diagnóstico? O que é diagnóstico? Eu identifico uma doença e, basicamente, o diagnóstico me diz: essa doença é causada
por isso, por aquilo. Quer dizer, na época do Covid, uma pessoa que estava com muita febre, começava a ter falta de ar e o coração disparando, então a gente chegava, faz o testinho do nariz, o diagnóstico é Covid, certo? E o Senhor Jesus, ele passou lá pela Galileia, ele viu as multidões, Mateus 9:36 diz, quando viu as multidões, ele teve compaixão delas, porque elas estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olhem ao seu redor. Qual é o diagnóstico se Jesus viesse nos dias de hoje? Qual seria o diagnóstico dele, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso país, daquilo que está sendo veiculado na televisão, aquilo que está no nosso noticiário dia após dia? Qual é o diagnóstico? Que povo maravilhoso, joia! Olha a tecnologia, olha os progressos, olha a inteligência artificial, olha que coisas maravilhosas. É isso? Olhando, nós vemos as pessoas confusas, sem realmente uma visão, uma espiritualidade sólida, desamparadas, quer dizer, ninguém que cuida delas, como ovelhas sem pastor. E aí, então, João 10, o Senhor Jesus se levanta na festa de Hanukkah, lá no fim do ano, no inverno, a festa das luzes, como ela é conhecida hoje. Então, ele mostra uma coisa extremamente importante. Jesus é a verdade, e essa parte da verdade Jesus é o bom pastor. Então, vamos para esse capítulo maravilhoso. Então, João 10, vamos ler os primeiros versículos. Vamos até o versículo 6. Eu lhes digo a verdade: quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. E nós vemos aqui, lá em Jerusalém, com um povo que conhecia essa realidade, os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. E nós, entendemos? Mas ele está falando de criação de ovelhas. Quem de vocês já cuidou de ovelhas? Ninguém. Nem vocês que cresceram no interior. Então, primeiro vou dar uma breve
resumo daquilo que o Senhor Jesus estava falando. O que é um curral? O que é um aprisco de ovelhas? É um lugar murado ou cercado que tem uma única porta. De um lado existe uma portinha estreita que cabe somente uma ovelha por vez. Então, esse curral servia para quê? Ele servia para proteger, particularmente no período noturno, proteger as ovelhas contra o quê? Contra assaltantes e ladrões. Pelo jeito, já antigamente já existia ladrões de gado. Tá? Isso não foi uma invenção dos nossos dias. Então, para proteger, ele era murado ou então com uma cerca viva. Então, alguém que vai roubar uma ovelha, ele não vai entrar pela porta. Ele vai passar por cima da cerca. Isso na hora de criar ovelhas. As ovelhas, elas são um animal doméstico assim muito relativamente dócil, mas que é indefeso e de um péssimo sentido de orientação. Então, ele diz o seguinte: então, quem passa pela cerca é o quê? Ladrão, assaltante, e depois ele vai dizer qual é o propósito dele. Então, o pastor, ele entra, nós poderíamos, esse porteiro que abre a porta, alguns têm interpretado como se fosse o Espírito Santo que abre a porta e permite que ele entre. Em todo caso, o pastor, ele entra pela porta, ele vai, aí então ele, na parte de dentro do curral, ele começa a chamar as suas ovelhas. E qual é o detalhe que ele dá aqui? Ele a chama pelo nome. Você já percebeu que diante de Deus você tem nome? Ele não diz, fulano, Beltrano. Não. Você tem nome? João, Maria, Carolina. Teu nome. Ele te conhece. Ele conhece as suas ovelhas. Isso é uma característica realmente que se baseia no quê? No convívio. Então, o pastor, ele vive com as suas ovelhas. Isso aí na Grécia era assim, Israel era assim, e até os dias de hoje é a mesma coisa. O pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas identificam a sua voz. Então, e essa voz, então ele diz, vem para cá. Então, usando aqui a imagem dele, ele chama as suas ovelhas e ele diz, passa pela porta e vai para fora do aprisco, para fora do curral. Então, indo para fora, ele faz o quê? Ele vai juntando elas lá fora. Obrigado. Então, elas vão se juntando do lado de fora. Ele chama lá dentro, diz, sai, passa pela porta e vamos para os pastos. Por quê? Porque a alimentação, bebida, água,
E tudo isso dentro do aprisco, dentro do curral, só tem em pequena quantidade. Para alimentação, é fora do curral. Tem que entrar no mundo, tem que entrar na convivência, tem que procurar pasto, tem que procurar água limpa, para que o processo de ruminação possa funcionar bem. Então, isso aí é o funcionamento da porta. E o que eles não entenderam? Como é que eles não entenderam isso? É uma coisa que acontecia diariamente. Mesmo quem morava em Jerusalém, é uma cidade relativamente pequena, ele conhecia essa realidade rural. Então, o Senhor Jesus ele tem que explicar isso aí. Agora, então, ele vai adiante delas. O pastor, ele tem seu cachorro, né? O famoso cachorro de pastor, com ele, que vai ajudando a manter as ovelhas juntas. Qual é o perigo fora do curral? Animais selvagens, a burrice das ovelhas, quer dizer, desculpe, falta de orientação das ovelhas. Então, elas facilmente, ela vai atrás da graminha, e vai comendo e vai se afastando cada vez mais. E, de repente, está longe. E não encontra mais o caminho de volta. E aí ela é facilmente presa de animais selvagens, do lobo, raposa, o que seja, e ela vai se machucar. E ela vai pegar carrapatos. E ela vai ter problemas de saúde. Então, os perigos são outros. O pastor tem que ficar de olho em todos esses aspectos. E depois, no final da tarde, ele junta o seu rebanho e volta para o curral e vai passar a vistoria de cada uma delas. Então, cada uma delas, todo dia, ele vai ter um momento de comunhão pessoal. Vocês conhecem esse termo? Ter comunhão com Deus todo dia. O pastor, ele vai olhar, peraí, mas a tua perninha tá machucada. Opa, aqui tem um carrapatão. E ele vai cuidar de todos esses aspectos. Na entrada, novamente, no curral. Então, ele faz a vistoria todo dia. Nós também temos que cuidar desse contato diário. É um momento de comunhão do pastor com a sua ovelha, todo dia. E ele vai cuidar dessas dificuldades. Agora, vocês vão dizer o seguinte, olha, muito bonito, isso é interessante, mas para nós hoje, isso aí é relevante. Nós precisamos coisas relevantes para a nossa vida. Pode ser que você ainda não conseguiu tirar todas as lições disso aí, mas vai contar se você é a ovelha do bom pastor. No dia em que você estiver enfrentando as portas da eternidade, vai fazer toda a diferença se você é a ovelha do bom pastor ou se você não é. E aí vai ser extremamente relevante, porque vai fazer a diferença entre você estar eternamente perdido ou salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, vamos lá. Então, o Senhor Jesus, ele teve que dar algumas explicações aqui. Então, Então, a partir do versículo 7, ele, no fundo, passa a explicar
Espera aí. Ele, a partir do versículo 7, vão lá na sua Bíblia, ele vai explicar. Nos versículos 7 a 10, o Senhor Jesus usa a palavra verdade. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Pense na imagem que ele usou. Mas as ovelhas não os ouviram. Eles entraram lá dentro, mas as ovelhas não seguiram eles. Eles não se juntaram a eles. Então, ele agora repete. Quando Jesus repete as coisas, isso significa tome muita atenção, preste bem atenção. No versículo 9, ele diz, sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Então, olha, nesses 3 versículos nós encontramos 3 afirmações e 3 promessas. Quais são as afirmações? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele pelo qual vocês têm que passar. Ele agora se refere às pessoas, aos israelitas daquele tempo e a você que está sentado aqui hoje e às pessoas que vivem nos nossos dias. Cada pessoa que entra em contato com a mensagem do Evangelho tem que haver um primeiro contato pessoal com Cristo. Um encontro no qual Ele trata do nosso pecado, da nossa culpa, do nosso passado culpado, a nossa vida detonada, essa vida detonada de resistência à vontade de Deus, resistência ao Evangelho, resistência a Jesus Cristo. Por isso, a porta é estreita. Jesus vai tratar com cada um. E ali, nesse primeiro contato, nessa primeira vez que uma ovelha entra por essa porta estreita, então há salvação, há purificação, há perdão de pecados. Então, a ovelha é atraída, mas Jesus cuida dessa pessoa que está entrando pela porta estreita. E para entrar no reino de Deus, e isso aí é primordial para cada um de nós temos que entrar um dia no reino de Deus. Tem que haver algum dia esse primeiro contato, esse cuidado do bom pastor em relação à sua ovelha. A segunda e terceira declaração que ele faz. A primeira, então, eu sou a porta. A segunda diz, todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quer dizer, os interesses das pessoas que antes, ou que arrancam as pessoas para cuidar delas. Se nós pensamos, por exemplo, no ditador Stalin lá na União Soviética, ele tirava as crianças dos lares, não permitia aos pais que eles as educassem e colocava eles em internatos. Essa é uma prática que continuou até a década de 80, por exemplo, na Romênia e na Bulgária. Então, eles roubam as crianças e fazem a cabeça das crianças. Eles querem para si, têm o seu propósito deles. Então, nos dias do Senhor Jesus, o que nós estávamos vendo, se nós lermos o capítulo 23 de Mateus, nós vamos entender um pouquinho do que o Senhor Jesus estava dizendo aqui. Ele diz os escribas, os fariseus, aqueles homens religiosos com aparência religiosa,
Eles eram esses ladrões e esses assaltantes. Então, isso aí vale também para a nossa cristandade atual. Se nós olharmos para muitos lugares onde o pseudo-evangelho é anunciado, nós vemos que as pessoas elas ficam confusas, elas ficam desorientadas, elas espiritualmente não têm base. E o nosso mundo, ele está esticando a sua mão, está obrigando professores do ensino fundamental a ensinar coisas contrárias à vontade de Deus. Então, nós estamos vendo isso acontecer diante de nós. Infelizmente, os jovens da nossa época, eles no ensino oficial, é feita uma lavagem cerebral para afastá-los de tudo aquilo que diz respeito a Deus, a Jesus Cristo, a salvação. Agora, o Senhor Jesus diz, apesar disso, muitos não ouviram, mas as ovelhas não os ouviram. E por isso Jesus disse, quando ele olhou para as multidões, que ele estava dos seus dias, eles estavam confusas, abandonadas, como ovelhas sem pastor. E agora, no versículo 9, o Senhor Jesus, ele dá, num versículo, ele dá 3 promessas maravilhosas. Qual é a primeira? Eu sou a porta. Mas ele já não falou isso antes? Lembre-se, quando Jesus repete, ele está colocando ênfase sobre isso. É uma afirmação enfática. Ele diz, eu sou. Quem era a pessoa que usava esse termo? Eu sou. Era Deus. Ele se revelou a Moisés, como disse, eu sou o que sou. E quando Jesus diz eu sou, ele não está dizendo simplesmente, olha aqui o meu cartão de visitas, eu sou médico, eu sou professor, eu sou isso, sou aquilo. Ele diz, eu sou Deus. Então, quando ele diz, eu sou a porta, ele diz, olha, vocês não estão lidando aqui com uma realidade secundária. Isso aqui tem tudo a ver com a sua vida. Então, ele é a única porta para entrar no reino de Deus. E até hoje não há nenhum outro atalho. Não há o atalho de, eu fui batizado, meu pai era pastor, minha mãe era devota. Nada disto. Nós temos que passar pela porta. Não existe nenhum outro atalho. E a segunda promessa: quem entrar por mim será salvo. Jesus falando isso, como eu sou, como Deus, que promessa preciosa. É mais uma afirmação do poder de salvação do nome de Jesus. Vocês lembram quando Pedro esteve lá diante do Sinédrio, em Atos 4? Ele disse, não há salvação em nenhum outro nome, somente no nome de Jesus. Mas é necessário passar por ele, tem que aceitá-lo. E agora ele ainda dá uma terceira promessa. Ele entrará, quer dizer, vai fazer parte lá do aprisco do bom pastor e sairá. Ele volta para a vida eterna, diária. Ele não virá um ermitão lá numa caverna. Não, ele volta para a vida. E lá na vida ele encontrará pasto. Por quê? Porque está sob os cuidados do bom pastor.
O Senhor Jesus, Ele nos dá pasto bom. Pensem no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva... Sim, ele cuida do pasto, da comida, da alimentação que precisa, a ovelha precisa, e ele cuida da água que é necessária. Então, vejam, tudo isso... Então, o que ele está dizendo? Você vai, entra, sairá, irá comigo no dia a dia, e neste dia a dia vai sendo formado a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Você vai ter a oportunidade de se alimentar e de enfrentar os desafios da vida lá fora. Então, agora, o próximo capítulo, o que ele diz agora? Ele usa mais uma vez, eu sou, no versículo 11. Eu sou o bom pastor. Ele novamente, quer dizer, com isso, aqueles escribas, aqueles fariseus, o que eles imediatamente tinham que subir na cabeça deles? Ele é ao cumprimento de Ezequiel 34. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, quem era o bom pastor prometido? Era o próprio Deus. Deus especificou então que era o servo Davi. Meu servo Davi, que será esse bom pastor. O que devia acontecer lá com aqueles escribas que estavam vindo? Ele estava no templo. Ele estava lá no templo, no lugar onde o povo religioso estava se reunindo. Ele disse, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele. Eu sou o cumprimento daquela promessa do profeta Ezequiel 34. E o próprio Deus, através do seu servo Davi, iria cuidar. Então, todos entenderam, e o mesmo vale para nós, de uma certa forma, quando Jesus diz isso, nós entendemos que Jesus é o Messias. Ele é esse servo Davi, ele é o Filho do Deus vivo. Cada um tem que se posicionar diante dele, colocando a sua fé em Cristo. Esse era todo o propósito do Evangelho de João. E em seguida, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, ainda no mesmo versículo, o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso grande inimigo? Satanás. E o Senhor Jesus, ele sacrificou a sua vida para destronar, para destituir o poder de Satanás. E então ele diz, olha, vocês estão debaixo do meu cuidado. Mas como bom pastor, eu sacrifico. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele faz uma colocação genérica aqui. Então, para que nós tenhamos salvação, perdão dos nossos pecados, da condenação eterna, ser justificados diante de Deus, ser restaurados àquela imagem e semelhança de Jesus Cristo, para ter santificação, para ter vida eterna e viva esperança, o nosso bom pastor sacrificou a sua vida. Que mensagem de esperança! Isso não é simplesmente uma afirmação gratuita. Ela custou muito caro. Você já agradeceu hoje de que você é ovelha do bom pastor? Que você foi salvo? Que você foi purificado? Que Deus cuidou também das lutas, das derrotas, das vitórias também.
que nós tivemos em Cristo. Que adoração que nós deveríamos tributar a Deus. Agora, o Senhor Jesus, no versículo 12 e 13, ele faz uma coisa, ele contrasta este espírito sacrificial do bom pastor com a atitude dos líderes religiosos dos seus dias. Então, o empregado foge quando vê um lobo se aproximar. O nosso inimigo, ele se aproxima, ele quer nos dispersar. Então, o lobo as ataca, dispersa o rebanho. Os perigos no pasto, no bebedouro, são outros. Lobos, animais selvagens, perder o contato com o rebanho, desviando-se. Eu já falei disso, lobos espirituais. Ou até o brilho deste mundo, toldando do céu a luz, como diz naquele antigo hino. Né? Quer dizer, nós ficamos tão deslumbrados com as coisas deste mundo que nós nos afastamos de Deus. Então, o mercenário, o empregado, ele abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. Ele não é seu pastor. E mesmo o espírito mercenário também existe nos dias atuais. Tem muitos que estão trabalhando espiritualmente com as pessoas, com o espírito de aproveitar delas. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Mas o Senhor Jesus é diferente. Então, no versículo 14, o Senhor Jesus novamente repete a mesma frase: eu sou o bom pastor. Então, eu sou o bom pastor. E o que ele diz aí? Sabe, muitas vezes nós levamos isso aí como se isso fosse uma coisa corriqueira, uma coisa sem grande importância. Mas ele agora diz o seguinte: eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. O Salmo 139, o rei Davi já tinha falado isso, de que Deus o conhecia intimamente. A palavra, antes de vir a ser pronunciada, Deus já conhecia todo o discurso. Ele conhecia tudo aquilo que andava no coração dele. Ele conhecia Davi quando ele era ainda informe, quando ainda era um embrião, depois um feto, uma criança no ventre da mãe. E todos os dias já estavam diante dele. Ele diz: que conhecimento, que coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus diz: eu tenho este mesmo tipo de conhecimento íntimo daqueles que creem em mim. E eles, sendo conhecidos, eles me conhecem. Eles conhecem e veem em mim toda a verdade. Por isso sou a verdade. Isso gera comunhão em todos os momentos da sua vida. Quando você passa por um aperto muito grande, você recorre a Cristo. E Ele te traz paz. Ele traz solução na tua vida. Talvez diferente do que você queria. Mas Ele cuida de ti. Ele conhece a sua ovelha, Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele sabe quando você está triste, Ele sabe quando você está alegre, Ele sabe quando você está passando por conflitos e por lutas. E o Senhor Jesus diz: olha, essa comunhão, ela é um reflexo daquela comunhão que, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. O Senhor Jesus, Ele cuidava diariamente dessa comunhão com o Pai. Nós lemos que Ele, de madrugada, Ele saía e ia em lugares desertos para orar e falar com o seu Pai. Então, nós também precisamos cultivar e criar
Às vezes isso é muito difícil, porque quando acordamos aí, todas as coisas, todos os circuitos já estão ligados e estamos correndo para cá, para lá e fazendo isso, fazendo aquilo, e nós não dedicamos o tempo. Nós precisamos dedicar o tempo para cultivar esta comunhão com Deus. Se Jesus o teve que fazer, nós também precisamos fazê-lo. E ele diz mais uma coisa: eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Nós vemos o seguinte, que o Senhor Jesus está aqui já na fase final do seu ministério. Seriam poucos meses até ele morrer por nós lá na cruz. Mas desde o Monte da Transfiguração, ele 3 vezes, em 3 ocasiões, ele avisou os seus discípulos de que ele seria traído, que ele sofreria diante dos líderes religiosos, seria desprezado, seria cuspido, seria maltratado, seria crucificado, e ele ressuscitaria no 3º dia. Aqui ele está fazendo publicamente, a primeira vez ele publicamente está dizendo, diante do povo, diante dos líderes do povo, que no seu ministério de bom pastor, ele morreria sacrificialmente por aqueles que tinham confiado e colocado a sua fé nele. Nós que vivemos depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, para nós isso parece óbvio. Ali ele está falando a ouvintes que nunca tinham ouvido falar disso. E ele diz então: eu vou como bom pastor, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Vocês veem como, de uma maneira muito abrangente, todas essas revelações, elas são o cumprimento daquela profecia lá de Ezequiel 34, que o próprio Deus disse: eu irei, eu mandarei o meu servo Davi, que era Jesus. Ele é o bom pastor. Então, o aspecto que nós tratamos hoje, então, ele se refere particularmente a esse aspecto do bom pastor, cumprimento da profecia de Ezequiel 34. E o Senhor Jesus ainda coloca a nós no versículo 16. Tenho outras ovelhas que não neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus menciona a nós, todos nós que fazemos parte não fazemos parte do aprisco curral de Israel. Nenhum de nós está aqui porque é judeu. Mas nós estamos aqui porque nós ouvimos um dia a voz do bom pastor. Nós abrimos o coração, assim como Lídia lá na cidade de Filipos, onde o Espírito abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse e aceitasse as palavras do apóstolo Paulo. Então, ele colocou todos nós que colocamos nossa fé em Jesus como Salvador, quando ouvimos a voz do bom pastor, nos tornamos ovelha do rebanho de Jesus. Nós somos de outro aprisco, de outra proteção. Então, essa proteção é a igreja. Naqueles dias era o povo de Israel. Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Nós agora, a igreja, ela
é aquele outro aprisco. E o Senhor Jesus, ele nos alcançou através do ministério da pregação do Evangelho, um só rebanho no final, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. E hoje em dia também, os judeus que creem em Jesus, eles fazem parte deste novo rebanho, um só rebanho, um só pastor, Jesus Cristo. Que propósito maravilhoso. E ele encerra no versículo 17 e 18, ele diz: o Pai me ama, por quê? Porque sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Veja, ele estava há poucos meses de morrer lá na cruz. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Se vocês prestarem bem atenção, as últimas palavras de Jesus, quais foram? Está consumado, e Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Então Jesus entregou, foi uma morte consciente. Ele não simplesmente morreu. Ele entregou a sua vida. Tenho autoridade para entregá-la. E nisso ele realmente era o Filho de Deus, também nisso. E também tenho autoridade para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai me ordenou. Então, espero que vocês tenham tido uma pequena visão a mais daquilo que é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o bom pastor. Ele é a porta para as ovelhas, para você entrar no reino de Deus. E vai ser cuidado por esse bom pastor, que vai te acompanhar durante a vida inteira, dia após dia. Ele faz parte da tua vida. Ele precisa, no final do dia, aquele momento de comunhão, a revisão, tá? E Jesus, então, ele cuida, vai cuidando dos problemas. Ele é o bom pastor. Ele te conhece pelo nome. Ele cuida do teu viver, das tuas angústias, das tuas ansiedades, das tuas necessidades diárias. E Ele é aquele que vai te levar até a vitória final. E vai formando neste processo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é Ele que deu a sua vida, sacrificou a sua vida por você, por mim, por cada um de nós. Somos ovelhas dele, do bom pastor. E nós devemos toda adoração, toda gratidão, todo louvor a esse nosso Deus. Então, por que Jesus morreu lá na cruz? Ele morreu porque ele quis morrer. Ele aceitou morrer espontaneamente. Então, ele tinha autoridade para fazer isso por nós. E ele reaveu a vida, ele ressuscitou e tem a vida eterna para cada um de nós. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que, embora fracas palavras, nós temos recebido uma pequena visão daquilo que é esse ministério de Jesus, do bom pastor, aquele que cuida e que cuida de todo o conjunto da nossa vida cristã, desde o momento em que ouvimos o Evangelho, aceitamos a Cristo pela fé,
formos perdoados, formos purificados, formos transformados pelo poder do Teu Espírito e estamos em processo de aperfeiçoamento da imagem e semelhança de Jesus Cristo na nossa vida. Nós te agradecemos de que isso é uma graça da Tua parte, que isso é cumprimento da Tua palavra já através do profeta Ezequiel, e nós te agradecemos de que esse fruto do Teu trabalho penoso, da morte de Jesus por nós, é a transformação em Tua imagem e semelhança. Muito obrigado de que Tu continuas fiel, mesmo nos dias atuais, onde o homem está cada vez mais se gabando de coisas e arrogantemente se levantando contra Deus. Nós te agradecemos de que Tu cuidas do Teu rebanho no meio dessa realidade também. Muito obrigado que continua sendo o bom pastor. Muito obrigado em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.